Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, seu professor de física, né? Dando continuidade às aulas que a gente já viu até agora, aulas relacionadas à eletrostática, né? A gente vai continuar com potencial elétrico. O que a gente já viu em eletrostática até agora? Eu preciso que vocês se lembrem. A gente viu os processos de eletrização, a gente estudou, depois dos processos de eletrização, como funcionava o campo elétrico gerado por uma carga e a força elétrica que surgia da interação de duas cargas, não é verdade? Agora a gente já pode entender a definição e o conceito de potencial elétrico. Mas primeiro eu preciso que você entenda em quais aplicações isso aqui seria usado, né? Vocês sabem que uma hora os carros que usam combustíveis fósseis, eles vão ser extintos, muito provavelmente, pelos carros elétricos. A marca de carros elétricos que está mais em evidência são os carros Tesla, não é verdade? Então, vamos pensar no Tesla. Ele é muito bom, ele não polui, né, não faz tanto barulho, é mais eficiente. Só que existe um grande problema nesses carros, a bateria. É muito difícil você conseguir armazenar uma alta quantidade de energia em um carro para que você consiga andar com ele com muita autonomia. Então, quando você zera a bateria de um carro desse, por exemplo, e você precisa carregar ele em uma tomada, isso vai levar de 12 a 24 horas, né? Dependendo do tipo de carro. Então, demora muito tempo para você carregar ele para você ter uma autonomia aí de 500 quilômetros. Tá, beleza? Isso é um grande problema. E por que isso é um grande problema? Primeiro porque a bateria é muito grande, ocupando aí de 10 a 20% mais ou menos do tamanho do carro. E outro negócio é que demora muito a carregar essa bateria. Isso porque a gente não consegue um alto potencial elétrico para carregar essa bateria. A gente vai ver que a gente vai conseguir associar o potencial elétrico à quantidade de energia que eu consigo dar para essa bateria. Se eu conseguisse um alto potencial elétrico, eu conseguiria recarregar essa bateria muito rapidamente. Se eu tivesse um baixo potencial elétrico, eu vou demorar muito a carregar ela, tá? Então, o potencial elétrico, no final das contas, vai estar relacionado à energia. Então, vamos falar de energia? Vamos lá. Galera, a energia potencial é uma energia que a gente já conhece, né? Lá da mecânica, a gente viu que existem tipos de energia mecânica chamados de energia cinética e energia potencial. As energias potenciais são aquelas energias armazenadas, guardadas em um corpo, tá? E a energia cinética é aquela energia associada a movimento, tá? Quando eu tenho uma situação em que uma carga geradora gera um campo elétrico ao redor dela, e a gente viu que as cargas elétricas geram ao redor delas um campo elétrico, e eu coloco perto dessa carga geradora uma cargazinha de prova, uma cargazinha que eu vou chamar de quê? Supondo que a carga geradora seja uma carga positiva e que essa cargazinha aqui seja uma carga negativa, é lógico que elas que vai surgir uma força elétrica de forma a atrair uma a outra, né? Então vai surgir aqui uma força chamada de força de atração. Mas imagina que essa carga aqui, essa carga geradora, ela está fixa. E essa cargazinha de prova aqui também está fixa. Aí essa carga geradora está atraindo a carga de prova, né? Quando eu soltar essa carga de prova, ela vai ser atraída para a carga geradora. Então, estou segurando, ela está querendo ir em direção à carga geradora. Quando eu solto, ela realmente vai, porque os opostos se atraem, né? Só que, por que ela quer se aproximar da carga geradora? Ela quer se aproximar da carga geradora porque quando ela é posta perto dessa carga, ou quando eu coloco uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, surge aqui uma energia potencial elétrica, já que é uma energia potencial de natureza elétrica, né? Então, existe uma energia armazenada aqui? Existe, tá? E qual é a função, não é? Qual é a finalidade de existir uma energia potencial? Qual é a finalidade de armazenar energia nessa carga, por exemplo? É a de transformar essa energia potencial em energia cinética. Ué, professor, como assim? A gente sabe que a energia potencial, uma energia armazenada, ela pode se transformar em energia cinética.
Energia potencial, como eu disse, energia armazenada. Energia cinética. Energia cinética, galera, é a energia, então, associada ao movimento, tá beleza? Então, olha, a energia potencial, ela se transforma em energia cinética, como a gente viu aqui, tá top? Então, a finalidade de armazenar energia potencial é transformar ela em energia cinética. Por exemplo, quando você coloca a tomada num bocal, aquela energia no bocal é uma energia potencial, tá? É uma energia que está armazenada ali. E aí você quer pegar aquela energia e transferir para um aparelho eletrônico, não é verdade? E aí essa energia potencial ela é transformada em energia cinética. Essa energia cinética ela vem em forma de corrente elétrica, porque a corrente elétrica é justamente a movimentação dessas cargas. Tá? É por isso que é tão importante a gente saber que existe essa energia potencial e a finalidade dela é ser transformada em energia cinética, tá bom? Então, se eu tenho um alto potencial, eu consigo muita energia cinética, eu consigo transferir muita energia. Se eu tenho baixo potencial, eu não consigo tanto, tá? Agora, como é que eu calcularia a energia potencial elétrica armazenada aqui, ó, nessa cargazinha, hein? Como é que eu calcularia esta merda? Fácil, fácil. Você lembra daquela formuleta da força elétrica? A força elétrica é KQQ sobre D2. Aqui, galera, a fórmula vai ser muito parecida. Vai ser KQQ sobre... Ao invés de D2, que é o D ao quadrado, eu coloco sobre D. Esse D, só lembrando para você... é a distância entre a carga geradora e o corpo de prova, tá? Distância entre a carga geradora e o corpo de prova. Então é muito parecido com aquela formuleta de força elétrica, só que força elétrica é KQQ sobre D2 e aqui a energia potencial é KQQ sobre D, tá ok? Por que isso aqui é importante? É importante porque ela vai me dizer quanto de energia está acumulada nessa cargazinha. E eu percebo que essa energia depende da carga geradora e da carga de prova. E ela é inversamente proporcional à distância, ou seja, quando a distância aumenta, essa energia potencial diminui. Professor, qual é a unidade dessa energia potencial? Galera, energia de qualquer natureza vai ter como unidade o J. J de quê? De Joule. Então as energias mecânicas são dadas em Joule. A energia potencial elétrica também vai ser dada em Joule, tá? Todas elas estão na mesma unidade. Só que qual é uma característica importante da energia? É que essa energia, galera, ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial a gente tem como exemplo já estudado o campo elétrico, por exemplo. A gente viu que a gente consegue relacionar o campo elétrico por meio de setas, né? Aquelas setas são os vetores, que têm módulo, direção e sentido. Já a energia potencial elétrica, que é uma energia armazenada, ela é uma grandeza escalar, tá? Então ela não tem direção e nem sentido, mas ela tem módulo. Por que é importante, galera, saber que ela é uma grandeza escalar? Porque quando a gente for fazer a soma de energias, por exemplo, isso vai ser uma soma simples, uma soma escalar. Eu preciso que você lembre de uma coisa aqui, tá bom? Essa fórmula ela parece muito com aquela fórmula de força elétrica, que é KQQ sobre D2. As diferenças entre elas é que aqui o D não está ao quadrado e os Qs também não estão em módulo, tá beleza? Então você tem aqui ó, o Q e o Qzinho não estando em módulo. Por que isso é importante? Isso é importante porque agora os sinais do Qzão e do Qzinho, eles vão ser levados em consideração. Então, se o Qzão e o Qzinho tiverem o mesmo sinal, se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos, a energia potencial vai ser positiva. Por quê? Mais com mais é mais. Menos com menos também é mais. E se a carga zona for positiva e Qzinho for negativo? Aí essa energia potencial vai ser uma energia potencial negativa, tá? Então, uma observação aqui, ó, é para que vocês tomem cuidado com os sinais, porque a energia potencial elétrica, ela pode ser tanto positiva quanto pode ser negativa, tá beleza?
marca um 10, vamos para o próximo quadro. Então, agora a gente consegue definir, galera, o que é potencial elétrico de fato, depois de termos entendido o que é energia potencial elétrica, tá? Imagina assim, eu calculei a energia potencial elétrica armazenada em um determinado ponto do espaço, tá bom? Só que essa energia ela é muito grande. Só que se essa energia potencial for muito grande e a carga de prova também for muito grande, você concorda que a concentração de energia não vai ser tão grande assim? Agora, se eu tiver uma energia grande e a carga de prova for pequenininha, você concorda que essa energia ela vai estar muito concentrada nessa carga menor? Pois é, essa é justamente a definição de potencial elétrico, tá? Imagina que você tenha uma mala e você tem poucas roupas, aí você coloca aquelas poucas roupas naquela mala, tá? Agora imagine que você não tem uma mala média, que seria o que caberia aquelas poucas roupas que você tem. Mas você tem uma mala muito pequenininha, uma bolsinha, uma nécessaire, tá? E aí você vai pegar aquelas roupas e vai tentar socar dentro da nécessaire. Não vai dar, as roupas vão ficar concentradas. Então, quando as roupas estão muito concentradas, muito socadas, a gente tem um alto potencial elétrico. Então, olha, o potencial elétrico vai ser essa concentração de energia potencial elétrica por unidade de carga, tá? Vamos definir esse camarada como sendo isso aqui, então, ó. O potencial elétrico eu não vou chamar de P, eu vou chamar de U, tá? Algumas literaturas trazem esse potencial elétrico como V, tá? Mas a gente vai chamar ele de U, aqui. Esse potencial elétrico vai ser toda a energia potencial acumulada, dividido pela carga de prova. Ou seja, vai ser a quantidade de energia, lembra qual é a unidade de energia? Joule. Vai ser essa quantidade de energia em joule acumulada por unidade de carga, que é o meu coulomb, tá? Ah, quer dizer que esse potencial elétrico, ele é joule por coulomb? É, mas a gente vai chamar ele de vai não, a gente vai chamar de volt, né? Ou vai ou volt. Agora, então esse camarada é o volt. Calma aí. Eu conheço volt. Eu conheço volt porque volt é aquele negócio que tem na tomada de casa, né? Ó, lá na tomada de casa, por exemplo, as tomadas elas vêm escritas assim, 127 volts, né? Isso é o potencial elétrico daquela tomada, tá? Ou a tensão, a gente chama de tensão também. Então, o potencial elétrico, a tensão das tomadas aqui em Vitória são, em geral, 127 volts. Em alguns outros lugares se usa 220 volts, tá? 127 volts seria o quê? 127 joules acumulados por unidade de carga em coulomb. 220, então, teria 220 joules acumulado por unidade de carga? Sim. Então, 220 volts eu tenho mais energia acumulado? É. Tanto é que aparelhos que demandam muita energia, eles funcionam em geral a 220 volts. Tá? Existem equipamentos tão grandes e que necessitam de uma quantidade tão grande de energia que eles funcionam no sistema trifásico. Eles funcionam a mais de 300 volts. E aí você tem que ter um transformador especial, tá bom? Então, olha, a tensão é essa quantidade armazenada de energia. Eu só preciso que você foque numa coisa. Energia potencial, eu sei a fórmula, não sei? Eu sei a fórmula. É KQ sobre D. Mas eu vou dividir isso aqui por quem? Pelo Q, né? Porque a energia potencial sobre a carga, tem Q em cima, tem Q embaixo, eu corto. Fica quem só? Fica K, Q sobre D. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu consigo perceber que, que o meu potencial elétrico, ele depende só da carga geradora. Então, meu professor, você está dizendo então que se a carga geradora for positiva, ela vai gerar um potencial positivo. E se a carga geradora for negativa, eu vou gerar um potencial negativo? Isso mesmo, tá? Então, olha só, lembra lá, energia potencial elétrica e energia armazenada. Ela depende do produto das duas cargas, tá? Quando essa energia está concentrada numa carga, eu tenho o que eu chamo de potencial elétrico. Esse potencial elétrico, no final das contas, depende só da carga geradora. E é bem importante que a gente lembre que isso aqui também é uma grandeza escalar
E os sinais vão ser muito importantes, ou seja, uma carga positiva gera um potencial positivo e uma carga negativa gera um potencial negativo. Tá beleza? A gente vai ver como é que funciona isso aqui graficamente. Então, vamos para o próximo quadro? Aqui, galera, a gente já consegue desenhar o gráfico, tá? Que às vezes aparece em umas questões para a gente, gráfico que relaciona potencial e distância, da seguinte forma. A gente viu que na formuleta do potencial elétrico, Kq sobre D, a distância é inversamente proporcional à tensão, né? Ou aquilo que a gente chamou de potencial. Isso quer dizer que quando o potencial é grande, a distância é pequena. Quando a distância é grande, o potencial é pequeno. Então o gráfico que relaciona essas duas coisas seria um gráfico mais ou menos desta forma. Concordo? A distância é pequena, que a distância é pequena, o potencial é grande. A distância é grande, o potencial é pequeno. Só que esse gráfico ele vai estar aqui em cima quando a minha carga for maior do que zero. Ou seja, quando a minha carga for positiva, essa curva vai estar bem aqui, ó, acima do eixo das distâncias, que é o meu eixo x. Porque isso implica num potencial positivo. Professor, mas esse potencial pode ser negativo? Ou seja, ele pode estar aqui embaixo? Ele pode, tá? Isso vai acontecer quando a minha carga for menor do que zero. Ou seja, quando a minha carga for negativa, essa curva vai estar aqui embaixo. Então lembra, energia potencial elétrica está armazenada, depende das duas cargas. Já o potencial elétrico é essa quantidade de energia armazenada por unidade de carga. Como é que eu desenho o gráfico dele? Ó, essa curvazinha aqui, tá top? Que pode estar acima do eixo D ou abaixo do eixo D. Isso depende do sinal da carga geradora, tá bom? E como os potenciais eles são grandezas escalares, é muito possível calcular o potencial resultante em um ponto a partir da soma simples, da soma algébrica dos potenciais. Professor, não entendi. Imagina que você tem um ponto do espaço que eu chamei de P e duas cargas próximas a P, uma carga 1 e uma carga 2. Aí o problema pede que você descubra qual é o potencial resultante no ponto P. Como é que você calcularia o potencial no ponto P? Existe um potencial no ponto P gerado pela carga 1, que eu vou chamar de potencial 1. E existe um outro potencial no ponto P gerado pela carga 2, que eu vou chamar de P2. Esse potencial resultante, galera, que eu vou chamar de UP, ou seja, o potencial no ponto P, vai ser igual à soma algébrica do potencial 1 mais o potencial 2, ou seja, do potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Então, esse potencial no ponto P vai ser como? Kq1 dividido pela distância 1 mais Kq2 dividido pela distância 2. Uai, simples assim? É, simples assim, porque a gente não precisa somar esses caras vetorialmente, né? Se a gente precisasse, a gente tinha que fazer uma somazinha de vetores. Ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas se você quer o potencial resultante em um único ponto, é só você somar os potenciais algebricamente naquele ponto. Uma soma simples, tá? Só vai ter que tomar cuidado porque um potencial desse pode ser positivo, por exemplo, e o outro negativo. Aí você não faria necessariamente uma soma, mas uma subtração no final das contas. Tá beleza? Então, recapitulando tudo que a gente precisava aqui, galera. Entenda muito bem o que é energia potencial elétrica, uma energia armazenada, quando eu tenho uma carga próxima a outra carga, ou seja, dentro de um campo elétrico. Essa energia armazenada ela pode se transformar em movimento, ou seja, energia cinética. Quando eu pego essa energia e defino ela por unidade de carga, ou seja, quanto de energia está acumulado em uma carga, eu tenho a definição de potencial elétrico ou tensão elétrica, né? Que são aquelas tensões de 127, 220 volts, por exemplo. Quanto maior a tensão, maior é a energia acumulada por unidade de carga, então maior é a energia cinética que vai ser convertida ali naquele processo. As fórmulas de energia potencial elétrica KQQ sobre D e de potencial KQ sobre D. Lembra que essas duas coisas são grandezas escalares e eu posso somar os potenciais algebricamente ou escalarmente, né? É uma soma simples,
Bom, e esse gráficozinho aqui ó, pode aparecer para a gente também alguns problemas. Se ele estiver aqui acima do eixo das distâncias, a carga é positiva. Se ele estiver aqui abaixo, a carga é negativa. Mas ele só mostra que quando eu aumento a distância, eu diminuo o potencial elétrico naquele ponto. Tá bom? Espero que tenha entendido. Caso tenha dúvida, só perguntar aqui abaixo do vídeo ou mandar aquela velha mensagem no direct do Insta. Fala galera, aqui a gente vai para fixar a ideia de energia potencial elétrica e potencial elétrico, resolver um exercício com vocês, tá? Esse exercício é o exercício que se encontra lá na página 47, tá? E é o exercício número 1. Esse exercício diz pra gente que duas cargas de mesmo sinal, ele não fala qual é o mesmo sinal, tá? Se as duas são positivas ou se as duas são negativas. Eu pressupus que as duas são positivas para ficar mais entendível o problema para nós. Eles são postos no vácuo, sem a ação de força nenhuma, tá? Então despreza força-peso, qualquer outra força que surge aqui. E elas estão presas. Aí o problema fala assim, olha, quando eu soltar essas duas cargas aqui, o que vai acontecer com as energias potenciais e cinéticas do sistema? Galera, elas são colocadas aqui a uma distânciazinha que eu vou chamar de D, né? Aqui, ó, a distância D. Só que por serem de mesmo sinal, vai surgir entre elas uma força de atração e de repulsão. Uma força de repulsão, né? Uma força para lá e uma força para cá. Força elétrica, força elétrica. E aí o que vai acontecer com a distância entre elas? Essa distância vai aumentar ou vai diminuir? A distância vai aumentar, né? Porque a força que surgiu entre elas é uma força de repulsão, então a distância entre elas vai aumentar. Galera, vamos entender aqui o que acontece com a energia potencial elétrica. A energia potencial, eu calculo ela como KQQ dividido pela distância. O que acontece quando a distância aumenta? A energia potencial diminui, concorda? Como a distância entre essas duas cargas aqui aumenta, a energia potencial diminui. Então a gente tem nesse sistema a energia potencial diminuindo. E o que acontece com a energia cinética, galera? Olha só, elas estavam presas, ou seja, elas estavam paradas. A energia cinética é zero, né? Então elas estão paradas, energia cinética zero, e aí o que eu faço com elas? Eu solto elas, e aí elas começam a se afastar uma da outra. Se afastando uma da outra e aumentando a sua velocidade, porque elas que estavam paradas, agora começam a se movimentar, né? Então elas vão se movimentando cada vez mais. O que acontece com a energia cinética? A energia cinética está aumentando. Mas isso faz todo sentido. Por quê? Essa energia potencial não diminui? Diminuir quer dizer que ela some? Não, não quer dizer que ela some. Quer dizer que ela é convertida. E a gente viu que a energia potencial ela é convertida em que tipo de energia? Energia cinética, tá bom? Então, conforme a energia potencial vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando. Porque toda aquela energia potencial, aquela energia armazenada, ela vai ser transformada em energia cinética. Tá beleza? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra E, que diz que diminui as energias. Cadê? Letra E, que diminui as energias cinéticas, que a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Tá bom? Espero que tenha entendido essa questãozinha aí. Vamos para a próxima? E aí, pessoal, nós temos aqui agora a questão número 2, ó, exercício número 2, lá na página 47, tá? É colocado para nós, nesse problema, um gráficozinho aqui que está relacionando o quê? O potencial pela constante eletrostática do meio. Então é importante você ler essas legendas, né? Potencial dividido pela constante eletrostática do meio. Em função da distância do quê? Da distância até o centro de uma esfera com raio R. Então eu tenho uma esfera com raio R, ó, como se fosse assim. E a partir desse centro da esfera, eu tenho uma distânciazinha D. Tá beleza?
A partir desse gráfico, eu consigo perceber que o raio dessa esfera é de 0,2 metros. Por quê? Você está vendo que o potencial pela constante eletrostática se mantém constante até aqui, ó, até essa distância de 0,2 metros? Isso. Então, ó, o raio dessa esfera é de 0,2 metros. Aí, a partir da superfície dessa esfera, o que acontece com o potencial? O potencial elétrico começa a diminuir, porque a distância entre esse ponto e a superfície da esfera começa a aumentar. A distância aumenta, o potencial elétrico diminui. Isso aqui é potencial elétrico dividido pela constante eletrostática do meio. Tá bom? O que o problema quer saber aqui, galera? Ele quer saber quanto vale essa carga elétrica que foi posta no problema para a gente. Tá? Então eu tenho distância, eu tenho potencial sobre a constante eletrostática e quero saber a carga elétrica. Tá. Já que eu tenho aqui alguma coisa relacionada ao potencial, eu vou escrever a fórmula de potencial. Potencial é Q sobre D. Tá bom? E eu vou fazer o que com ela? Eu vou isolar essa expressão. Isolar essa expressão é o D que estava dividindo, ele vai para lá multiplicando. E o K que estava multiplicando, ele vai para lá dividindo. E aí eu botei isso aqui, ó. O meu Q vai ser igual a U, ó, U. Aí o D foi para lá multiplicando. U vezes D, que é a distância, dividido, ó, o K foi para lá dividindo. Dividido pelo K. E aí eu vou usar o ponto que é a superfície da minha esfera como referência. Esse pontozinho aqui, ó. Nesse ponto eu tenho que a tensão, né, ou o potencial V sobre K, só que aqui o potencial a gente chama de U, né? Então, U sobre K está valendo quanto? Ó, 1 vezes 10 elevado a 5. E a distância nesse ponto vale quanto? 0,2. Então, olha só. U sobre K, que é essa parte da expressão aqui, ela vale quanto? U sobre K, que é a mesma coisa que V sobre K, vale 1 vezes 10 elevado a 5. Então, venho aqui e escrevo 1 vezes 10 elevado a 5 vezes a distância. A distância nesse ponto é justamente o raio da minha esfera, 0,2. Aí você, beleza, vamos calcular a carga aqui, então vai ficar 0,2 vezes 1 vai dar 0,2 vezes 10 a 5. Eu vou deixar assim? Não, eu não vou deixar assim porque isso aqui não é unidade no Sistema Internacional de Medidas. Então, olha, ao invés do 0,2, eu vou transformar isso aqui em 2. Como é que eu faço? Eu pego essa vírgula e ando para a direita. Quando eu andei para a direita, eu aumentei uma vez esse número, né? Aumento 1 aqui no número, subtraio 1 no meu expoente. Aí, ao invés de 0,2, isso vira 2. Mas, ao invés de 5, isso é 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 o quê? Isso é carga, né? A unidade de carga é o famoso C, que é o Coulomb. Então, essa cargazinha aqui, ela vale 2 vezes 10 elevado a 4 Coulomb. Tá, beleza? Que a nossa resposta é a letra D, de doente. Tá? Espero que tenha entendido, tenha ficado claro, mas para todos os efeitos. Caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar. Tá, beleza, galera? Até a próxima aula.